noite. A paz do Senhor. Hoje pela manhã tivemos a oportunidade de expormos a palavra de Deus em Atos capítulo 12, a partir do verso 6. Nós dividimos essa mensagem em duas partes. A primeira, Pedro na prisão e os eventos que acontecem, que ocorrem para que ele fosse liberto. Expomos aí versículo por versículo. E agora a segunda parte. Pedro agora já livre na rua, né? Então vamos compartilhar a partir do versículo 12. Capítulo 12, versículo 12. Expomos aí, fizemos uma analogia de Pedro na prisão, né? Os conflitos internos, a sua preocupação com a igreja, com o destino da igreja. Afinal, Tiago, outro apóstolo, havia morrido, havia sido morto a mando de Herodes. Ele estava preso, com uma sentença de morte já sobre a sua vida também. Então, nesse misto de sentimentos, de tristeza, de dor, de luto pelo amigo, de preocupação com o futuro, com o destino da igreja, Pedro, miraculosamente, milagrosamente, é liberto da prisão. E nós expomos ali os detalhes do porquê que a sua libertação foi de fato um milagre, que não haveria, de maneira humanamente falando, maneira de libertar Pedro. Quando ele chega então na rua, conduzido pelo anjo do Senhor, que foi enviado àquela cela de prisão, e o anjo desaparece, ele se dá conta, porque até então, desde o momento em que ele está na cela, dormindo, é tocado pelo anjo, a cela fica toda iluminada, e o anjo vai lhe dando ordens para ele se cingir, para ele calçar as sandálias, para ele vestir a capa e segui-lo. Ele está ainda num estado de êxtase, sem saber se aquilo ali é real ou se aquilo ali é uma visão, se é um sonho. E só quando ele já está na rua, em liberdade, ele se dá conta. Versículo 12. 12, Atos. Considerando ele a sua situação de liberdade, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. O texto diz que a igreja estava reunida na casa de Maria, orando incessantemente pela vida de Pedro. E a resposta à oração dele foi, da igreja, foi a libertação de Pedro. E quando ele se vê livre, qual a decisão que ele toma? Foi o finalzinho da mensagem da manhã. Qual a decisão que ele toma? De ir para a igreja. E aí eu penso nas nossas vidas, é aquilo que eu falo, a gente contextualizar, trazer a experiência, o texto bíblico, dar vida ao texto bíblico e trazê-la para os nossos dias e adaptá-la para a nossa realidade. Quantos de nós, hoje, que andamos no caminho do Senhor, entregamos nossas vidas para Jesus Cristo, fomos salvos, remidos, tivemos os nossos pecados perdoados, não foi resultado, essa libertação não é resultado da oração e da intercessão da igreja, de uma mãe, de uma avó, de uma tia, de um amigo, de um pai, que orou por mim, orou por você. Quantas pessoas oraram para você, por você, pela sua vida? Nós acabamos de ter aqui uma apresentação de uma criança. Essa criança recebeu oração, os pais receberam oração.
resultado de oração, libertação das cadeias, dos grilhões, das algemas. E aí nós podemos pensar nisso como o pecado que nos escravizava, que nos mantinham presos. O pecado da droga, da bebida, da prostituição e tantos outros. Tantos outros. Da mentira, da fofoca. Vivíamos no erro, distantes de Deus, presos, escravos. Quantos hoje não se encontram presos como Pedro estava preso? Querem, até desejam a libertação, mas não têm forças. Não há nada que eles possam fazer, senão um milagre em suas vidas. E quantos experimentaram em suas vidas esse milagre? Eu experimentei, glória a Deus, eu experimentei. De ser liberto do pecado. De ter hoje a liberdade de escolha, de considerar, versículo 12, considerar a minha situação e resolver o que eu vou fazer. Se eu vou voltar para a prisão, se eu vou continuar pelo caminho, os caminhos do mundo, ou se eu vou resolver ir à igreja, ao encontro do povo de Deus. A igreja, os irmãos, os cristãos de Jerusalém se reuniam na casa de Maria, mãe de João Marcos, primo de Barnabé. Olha que família abençoada, né? Barnabé, Maria, João Marcos. Essa família era uma bênção para a igreja. E a igreja era uma bênção na vida dessa família, é uma troca. Como membros do corpo de Cristo. Imagine o seu corpo. Cada membro cooperando pelo bem do outro membro. Por isso que na palavra de Deus, Deus em sua infinita sabedoria, faz essa comparação, compara a igreja com um corpo, onde os membros cooperam para o bem uns dos outros. Então havia uma troca. Maria era abençoada com a reunião, com a congregação e com as orações que aconteciam na sua casa. E ela também abençoava a igreja, porque a igreja tinha então um lugar seguro, espaçoso, para se reunir, louvar a Deus, para servi-lo, para pregar o Evangelho, compartilhar das Escrituras e para orar. Então Pedro, já em liberdade, ele considerou a sua situação, resolveu, foi uma decisão, o que vou fazer, o que você vai fazer com a sua liberdade? Todos querem ser livres, mas o que fazer com a liberdade? E ele vai para a igreja, se reunir com os irmãos, que lá estavam reunidos orando. Quando ele chega na casa de Maria, aí nós temos aqui algumas evidências de que Maria era uma mulher que tinha uma boa situação financeira. Ela tinha uma casa grande e espaçosa, para caber muitas pessoas. Ela tinha uma criada, como vamos ver aqui no capítulo 13. Pelo menos uma ela tinha. E nas casas das pessoas abastadas em Jerusalém, tinha um grande e suntuoso portão. Nesse grande e suntuoso portão, havia um póstigo, aonde Pedro bate. O póstigo nada mais é do que o olho mágico, o que nada mais é do que uma câmera de segurança da época. É uma portinholazinha no portão, as pessoas batem, a pessoa abre a portinholazinha para ver quem é. E Pedro chega e bate ali. E ela vai atender. A função dela ali, ela era recepcionista da igreja. Aí, Ana. Aí, Cíntia.
Rode era recepcionista na igreja, na casa do Senhor. As pessoas chegavam, batia, ela ia atender o portão, abria para os irmãos entrarem. Estava lá, em oração, junto com os irmãos, mas estava com um olho na oração e o outro no portão. E Pedro bate, no meio da noite, de madrugada. O que deve ter causado um certo pânico, um certo temor. Porque quem tinha que chegar para a oração já chegou. No meio da noite, foi meio estranho. Mas ela vai, versículo 13. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Ela foi lá ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, e aí o que eu fico admirado com a habilidade que Deus concedeu a Lucas em escrever. Como médico, ele cita as emoções das pessoas, a tristeza, a alegria. Foi ele que escreveu a respeito da aflição de Jesus no Getsêmani, em que o seu suor fica como gotas de sangue. Ele valoriza essas emoções, essas sensações que nós sabemos que hoje influenciam na nossa saúde. E ele escreve que, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou. Ela ficou tão alegre, ela ouviu a voz de Pedro, ela ficou tão alegre que ela não abriu o portão. Ela correu para dentro da igreja, que nem o fez entrar, ela não abriu o portão. Ela queria compartilhar com os irmãos que estavam lá dentro, aflitos, orando, intercedendo pela vida. Ela correu para dar notícia e esqueceu de abrir o portão, deixou Pedro do lado de fora. Já aconteceu isso com você em alguma situação parecida? Assim, de você ficar tão alegre com uma situação que você nem agiu, nem fez o que tinha que fazer. Você foi para o Zap para comunicar, aconteceu isso, e ligou para fulano, e correu, e falou para a vizinha, e saiu. Mas não fez, não socorreu quem precisava ser socorrido, atendido, abraçado, beijado, se alegrado. Era o que ela deveria ter feito, mas ela ficou muito alegre. Tão alegre ficou que nem o fez entrar. Mas voltou o quê? Andando? Não, voltou correndo. Para quê? Para anunciar que Pedro estava junto ao portão. E aí ela corre, ela vai e chega lá dentro. Surpresa. Olha só que coisa interessante. Qual foi a surpresa? Eles ficaram alegres como ela? Eles estavam fazendo o que ali? Estavam reunidos, orando, para que Pedro fosse liberto. Isso aconteceu. Mas quando eles recebem a notícia de que Pedro estava no portão, o que eles disseram? Que notícia boa, glória a Deus, que maravilha. Não, chamaram ela de louca. Está louca. Está louca. Eles estavam orando, estavam intercedendo pela libertação de Pedro, mas como que não acreditavam muito. Eu me identifico aqui com esses irmãos. Porque muitas vezes eu já orei por várias vezes por algo. Eu orava porque a palavra de Deus diz que eu tenho que orar, mas no fundo, lá no fundo, bem no fundo do meu coração, eu achava que não tinha jeito, que não tinha solução. Muitas vezes fui surpreendido por Deus. Então eles estavam orando ali, não tinha mais nada que eles pudessem fazer, além de se reunir e orar. Mas sabe aquela oração que você já faz assim pedindo, Senhor, vai consolando a igreja. Meio que achando, Pedro vai morrer, não tem jeito nenhum, então a gente pede para Deus libertar, mas ao mesmo tempo a gente pede para Deus consolar. É mais ou menos isso. Eles sabem que no dia seguinte, Pedro vai ser morto. Talvez, e aí o que acontece? Humanamente falando, nós somos muito racionais. Aí nós já oramos pedindo a Deus uma solução para o problema,
e esperando que o problema vai ser resolvido dessa forma. Deus vai ser... Então eles estavam orando, aguardando que Herodes acordasse de bom humor naquele dia e tomasse uma decisão de libertar, de colocar Pedro em liberdade. É o que eles estavam imaginando. É o que eles não imaginavam um anjo entrando na cela, libertando Pedro daquele jeito. Eles estavam aguardando que o milagre acontecesse, mas através de uma intervenção humana. E que essa intervenção poderia ser Herodes. Né? Dele acordar naquele dia ali, alegre da vida, e colocar Pedro desistir de matar Pedro. Mas nós fazemos isso também. Oramos pedindo a Deus um milagre, mas sempre pensando no médico X, no advogado, numa solução humana, a intervenção, e pode acontecer. Nós vemos na palavra de Deus, e temos experiência também nas nossas vidas, da intervenção divina a favor dos seus filhos, utilizando homens e mulheres. A palavra de Deus está cheia de exemplos assim. Mas também temos o exemplo do sobrenatural, onde o humanamente falando é impossível. E foi o caso de Pedro. Herodes estava decidido, não haveria nada que pudesse mudar a sua decisão, o seu pensamento. Então eles reagiram, tiveram essa reação. Está louca! Porque nem mesmo eles acreditavam que isso pudesse... Vocês lembram, há alguns anos atrás, essas mesmas pessoas, quando receberam a notícia de que Jesus havia ressuscitado, qual foi a reação deles? De não acreditar, de duvidar. Eu vi Jesus, não, o que é isso? Impossível. Eles mesmos duvidaram. E novamente aqui estão duvidando, embora estivessem orando por isso. Ela, porém, persistia em afirmar que é assim. E eu já falei aqui em outras ocasiões, queridos, que o texto bíblico, a Bíblia, é a palavra de Deus. Quanto a isso, nós não temos dúvida. Mas nem tudo o que está registrado na Bíblia é a palavra de Deus. Temos o exemplo da serpente. Temos muitos exemplos. É apenas um relato dos fatos, do que aconteceu, do que fulano falou, do que cicrano disse. Então, Lucas está registrando aqui qual foi a reação da igreja. O que eles falaram? Então disseram, é o seu anjo. Porque a doutrina bíblica, ela está em formação. A igreja aqui tem 10 anos, tem os apóstolos. Mas é difícil, muitas vezes, nos desapegarmos de certas ideias culturais. Vejam o brasileiro. Às vezes a pessoa se converte, está na igreja já há alguns anos, conheceu Jesus, teve um encontro com Jesus, mas acha que se deixar o chinelo virado, a mãe vai morrer. Tem essa dificuldade de acabar com essa coisa de a superstição, se libertar da superstição, de entender que isso é bobagem. É ou não é? Vocês riram porque concordaram. Mas aí a palavra de Deus vai entrando, não, isso é bobagem, não tem nada a ver, chinelo virado, mãe vai morrer, e tá, faz assim, faz assado. Isso é superstição. Então havia um conceito judaico de que as pessoas, quando morriam, que havia um anjo pessoal, particular para cada um, e quando a pessoa morria, né, o anjo aparecia para um familiar para comunicar, né, tinha uma visão, uma coisa do tipo, para entender, fulano morreu.
Isso aí, para nós brasileiros, não é novidade. Eu vejo muita similaridade dos judeus com os brasileiros. Nós somos muito parecidos. Inclinação para o mal, para o pecado, para a idolatria, para a corrupção, para a crendice. Apesar de tudo que Deus fez e deu e concedeu a eles, eles continuam assim. Então, uma igreja... aí eles pararam de censurá-la, chamar Rode de louca, e agora, entristecidos, é o seu anjo, que veio aqui para nos avisar que Pedro morreu. Olha só, nós precisamos nos libertar, queridos, de determinados conceitos, superstições, crendices. E como fazer isso? Senão pela palavra de Deus, pelo estudo, pela leitura disciplinada, pela palavra de Deus, buscando o conhecimento, a revelação da verdade. Versículo 16. Entretanto, Pedro continuava batendo. Pedro está lá no portão, desesperado. Você estaria tranquilo no lugar de Pedro? Acabou de escapar da prisão. Aí você vai para o único lugar de que um cristão consciente poderia ir no momento da libertação, para agradecer a Deus, para dar o testemunho do milagre que aconteceu, para consolar os irmãos que estavam ali orando por ele. E Pedro está lá batendo no portão, o Rode atende, mas não abre, sai correndo, e ele está batendo no portão, olhando para os lados, pensando, os soldados estão vindo ao meu encalço. Eu não posso ficar aqui na rua. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então, eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ficaram surpresos, espantados. Não é possível. Não é que Deus atende oração? A gente estava orando e Deus atendeu a gente. Nós somos assim, infantis. Versículo 17. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem. Imagina o fúria, ficaram atônitos, falando aquela confusão toda. Glória a Deus, aleluia. Pessoal, o que houve? Não sei o que, aquele falatório todo. E Pedro querendo falar, querendo dar o seu testemunho, mas sendo impedido pela reação dos irmãos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Aí contou. Olha, eu estava dormindo e apareceu um anjo, uma luz, a cela ficou iluminada, as cadeias caíram das minhas mãos, o anjo mandou que eu me cingisse, que eu calçasse as sandálias, que eu vestisse a capa, que eu o seguisse. Eu fui saindo sem entender o que estava acontecendo, eu até então achando que era uma visão. Quando eu chego na rua, quando a gente chega na entrada do portão, se abre, eu não estou entendendo nada, o anjo desaparece. Então, eu percebi, eu entendi que aquilo que estava acontecendo na minha vida era real. Aleluia. Glória a Deus. Você já entendeu que o que está acontecendo na sua vida é real? Você já entendeu que Deus é real? Que o amor de Deus por você é real? Que o poder do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário é real? Para perdoar os seus pecados, para te lavar, te remir dos seus pecados, das suas transgressões? Você já entendeu isso? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por esse Deus invisível. Tinha um louvor antigo que dizia invisível, mais real. Aleluia. E é verdade. E fazendo sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Contou.
deu o seu testemunho e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Esse Tiago, o primeiro Tiago, que foi morto, logo no início da festa dos pães asmos, capítulo 12, era Tiago, irmão de João. Esse outro Tiago aqui é o segundo filho de Maria, com José. Jesus é o filho primogênito de Maria, unigênito de Deus. Unigênito, filho único, primogênito. Jesus só poderia ser descrito por Lucas, no seu evangelho, Jesus como o filho primogênito de Maria, se ela tivesse tido outros. Se Maria não tivesse tido outros filhos, Jesus seria o filho unigênito. Mas Lucas apresenta Jesus como filho unigênito de Deus e primogênito de Maria, porque ela teve outros filhos. E a palavra de Deus, numa passagem, relata até o nome dos 5 irmãos de Jesus, fora as irmãs. Então esse Tiago aqui era o segundo depois de Jesus, irmão de Jesus, meio irmão de Jesus, José com Maria. E Pedro não o viu ali. Tinha muita gente, mas esse Tiago, irmão de Jesus, não estava ali. E sentiu falta de outros irmãos. Né? Sentiu a falta de outros. Imagina, Pedro chegando aqui agora, né? A igreja aqui reunida, orando, ele chega e dá notícia, passa, dá alegria, dá o testemunho dele, passou aquele momento de euforia, e ele diz: olha, avisa a Tiago e aos irmãos que não estão aqui o que aconteceu. Vejam o cuidado e a preocupação de Pedro em consolar, de levar alegria, de enviar a boa nova. A igreja em Jerusalém era muito grande e provavelmente haviam outras casas. A igreja estava espalhada por Jerusalém em outras casas, intercedendo e orando também. E aí ele pediu, depois de dar o seu testemunho, ele disse: olha, vá dizer a Tiago e aos irmãos o que aconteceu. E saindo, e aí ele não ficou ali, e saindo, retirou-se para outro lugar. Aí os historiadores, os teólogos, acreditam que ele saiu de Jerusalém. Ele não foi para outro lugar, outra casa dentro de Jerusalém. Ele foi para outra cidade, provavelmente Antioquia. Foi para lá para dar um tempo, poeira baixar, porque ele sabia que Herodes vai me buscar na cela no dia seguinte e vai me procurar. E aí ele vai começar a fazer uma devassa em Jerusalém. E se ele me encontrar na casa de alguém, esse alguém que me deu abrigo, que me deu refúgio, também estará condenado à morte. Então seria não só a decisão mais acertada para a sua própria segurança, mas para a segurança de toda a igreja. Que ele sumisse, desaparecesse, e ele saiu para outro lugar. Versículo 18. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido. Esse sono que caiu sobre os soldados na cela com Jesus, com Pedro e os demais sentinelas, não foi um sono normal, provocado pelo cansaço. Não foi, foi sobrenatural. Tanto que aconteceu todo aquele alvoroço dentro da cela e eles não acordaram. Mas quando amanheceu o dia, aí acordaram. Imagina o susto desses sentinelas que estavam na cela ali junto com Pedro, quando eles acordaram desse coma induzido que Deus os colocou. Quando eles acordaram, cadê Pedro? E o desespero. E vamos entender o porquê desse alvoroço. Versículo 18, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Pedro fugiu como? Você não viu? Não,
sentinela, não, eu estava aqui. Você dormiu? Não, não dormi. Não pisquei o olho. Versículo 19. Herodes, tendo-o procurado, a Herodes acorda de manhã, hoje é o dia, eu vou pegar Pedro, vou entregar Pedro para as autoridades judaicas, ele vai ser morto, e aí eu ganho mais pontos com os judeus. Minha popularidade vai ficar bombando com os judeus. E aí ele foi procurar Pedro e não o achou. Não é possível. E de fato não é. É impossível, eu fico imaginando, é impossível que ele tenha fugido sem a ajuda de ninguém. Sem a conivência de vocês, dos soldados. Vocês foram coniventes, vocês fizeram isso para me trair. Não tinha como Pedro sair daquela situação sem a atuação dos soldados, humanamente falando. O texto bíblico nos relata que foi Deus que agiu. Mas Herodes sabe disso? Herodes vai acreditar nessa historinha? Não. E os judeus também não. Os judeus estão esperando Pedro. É hoje que Herodes vai nos entregar. Agora Herodes chega para os judeus e diz, olha, o homem fugiu. Não está na cela. E os judeus acreditaram no que Herodes falou? Não, não é possível. Esse Herodes armou para cima da gente. Prendeu Pedro, disse que iria entregá-lo depois da festa da Páscoa, para tudo correr bem. E agora que a Páscoa acabou, os judeus voltaram para as suas cidades, Natal. Aí ele agora vem com essa historinha de que Pedro fugiu. Não, tem alguma coisa estranha aí. Herodes está jogando para os dois lados. Matou de Tiago para nos agradar e agora soltou Pedro para agradar os cristãos. Está fazendo aliança com os dois lados. E Herodes, tendo procurado, versículo 19, não o achando, submeteu os sentinelas a inquérito. Aí chamou os sentinelas e submeteu o inquérito. Interrogatório. Vocês participaram, vocês soltaram Pedro, vocês deixaram ele fugir. Não tinha como. Sem a participação de vocês, submeteu a inquérito. Tortura. E no final, como eles não conseguiam, eles não tinham uma explicação plausível, lógica, coerente, ordenou que fossem justiçadas. O que ele ordenou? Que os sentinelas fossem mortos. Porque assim era na época do Império Romano. Quando um preso fugia de uma prisão romana, um preso condenado à morte fugia de uma prisão romana, quem morria no lugar do condenado era o sentinela. Por que o Império Romano fazia isso? Para evitar que houvesse suborno. Que dinheiro, que quantia, que valor alguém aceitaria receber para colocar em liberdade, deixar um prisioneiro fugir, sabendo que ele vai morrer? E mais do que isso, não somente ele, mas a sua família também. Por isso, mais à frente, quando prosseguirmos com a leitura de Atos, nós veremos uma situação em que Paulo está na prisão, depois de ter sido açoitado, está cantando louvores, está preso e tem um terremoto, todas as celas se abrem, mais uma vez uma intervenção sobrenatural de Deus. E aí o carcereiro, quando vê todas as celas abertas, ele pensa em se matar. Por que o carcereiro tomou a decisão de se matar? Vocês já pararam para pensar nisso? Por quê? Fugiram. Eu vou morrer de qualquer jeito. Eu me matando, eu salvo a minha família. Porque eu sendo morto, vai entender o quê? O carcereiro foi morto. Ele não foi subornado, ele foi morto e os prisioneiros fugiram. E aí ele salva a família dele.
por isso que Paulo diz, não te faças dano. Crê em Jesus, salvarás tu e a tua casa. Porque estão todos aqui. Você não será morto. Ninguém da sua família será morto, porque todos os presos estão aqui, ninguém fugiu. E aqui é o que aconteceu aqui. Os sentinelas foram submetidos a inquérito. Não tinham uma explicação, humanamente falando, coerente para a fuga de Pedro. Então Herodes ordenou que fossem justiçados, que eles fossem mortos. E aí Herodes, descendo da Judéia, ele ficou sem clima de permanecer ali. Descendo da Judéia, foi para Cesareia, uma cidade marítima. Foi para sua casa de praia, esparecer, esfriar a cabeça. Descendo da Judéia, foi para Cesareia marítima. Herodes passou ali algum tempo. Ficou lá na sua casa de praia, sua casa de verão, tomando sol, caprichando no bronzeado, tentando se acalmar. Versículo 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Havia uma divergência séria ali entre eles. Divergência política, cultural. Porém, estes habitantes de Tiro e de Sidom, de comum acordo, se apresentaram a ele, a Herodes, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, camareiro, aquele que cuidava, né, dos aposentos real, pediram reconciliação. Por quê? Porque a sua terra se abastecia do país dele, do rei. A sua terra se abastecia do país do rei, de Herodes. O que está havendo aqui? Lembra dos profetas que foram para Antioquia, que profetizaram fome? Estão passando em período de fome. Os habitantes de Tiro e Sidom pensam, o que nós estamos ganhando em termos essas divergências com Herodes? Estamos ganhando nada, estamos perdendo. Estamos numa situação crítica. Estamos passando fome, precisamos que possamos ser abastecidos com alimento. Então eles procuram Herodes, buscando então a reconciliação. Porque a sua terra se abastecia do país do rei. Então foram a Blasto, que era um homem de confiança, um servo ali dos aposentos reais, conversaram com Blasto, tá? Blasto conversou com Herodes, e aí, ok, vamos deixar a nossa divergência de lado, afinal os judeus já não estão meio chateados comigo mesmo, então eu ter apoio dos habitantes de Tiro e Sidom, para mim vai ser politicamente bom, diante do imperador. E aí foi designado um dia para que Herodes pudesse se apresentar para os habitantes de Tiro e Sidom. Versículo 21. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, aí o cara botou sua melhor roupa, trajo real, assentado no trono. Não vou estar de pé, quando as portas se abrirem, eu vou estar com meu trajo real, sentado no trono, o povo vai entrar e eu que vou falar. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo, passando fome, precisando dos benefícios do rei, porque eles precisavam, porque eles eram abastecidos do país do rei. O que eles falaram? O povo clamava o quê?
É voz de um Deus, não é de homem. Estão vendo a semelhança? Eu vejo muita semelhança. Eles de fato acreditavam que Herodes era um Deus? Não, eles tinham sérias divergências, eles não gostavam de Herodes. Não gostavam, mas a necessidade falava mais alto. E aí eles se vendem, se corrompem. É voz de um Deus. E Herodes acolhe essa palavra no seu coração. Se encheu. Consegui. Os judeus estão chateados comigo por causa de Pedro, mas os habitantes de Tiro e Sidom agora estão do meu lado. É voz de um Deus, e não de homem. Versículo 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor. Se foi o mesmo anjo, esse anjo é uma pedra no sapato de Herodes. Se é o mesmo anjo que tirou Pedro da prisão, nós não sabemos. Um anjo do Senhor. Um anjo. Feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, expirou. Eu quero abrir um parênteses aqui rapidamente, falar de anjo. A ação, a intervenção, são os ministradores que trabalham a favor dos filhos de Deus. E aí, a gente pensa assim, olha, para uma missão dessa, de entrar naquela cela e libertar Pedro da prisão, não pode ser um anjo qualquer. Tem que ser um especialista em resgate. Para tocar em Herodes e o ferir de... tem que ser um anjo, tal. Vocês lembram de Daniel, capítulo 10? Quando ele está orando, passando, né? O relato ali de Daniel 10 diz que 21 dias depois um anjo aparece e fala com Daniel, olha Daniel, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. E Deus me enviou. Mas aí o príncipe da Pérsia, Satanás, entramos ali em combate, mas Deus enviou, aí coloca o nome, enviou Miguel, um dos príncipes, um dos principais. Vamos pensar uma coisinha aqui, queridos. Deus não sabia que Satanás ia se opor? Então por que ele mandou um anjo fraquinho? Por que ele não mandou logo Miguel de uma vez? Por quê? Vamos supor que tivesse um anjo lá chamado Vladimir. Aí ele falou, não, Vladimir, você não, você é fraquinho. Você não vai conseguir, o príncipe da Pérsia não vai te resistir. Eu vou mandar Miguel, que é um anjo mais robusto. E ele vai resolver o problema na hora. Eu vejo Deus assim, ele é tão que ele dá oportunidade até para os anjos fraquinhos participar dessa obra de Deus na vida dos homens. Ele chama, tem algum mensageirozinho, alguém aí do setor de correspondência, um mensageiro aí no céu? Tem o menino ali, o jovenzinho Gabriel. Então, Gabriel, vem cá, você vai lá embaixo, vai falar com Maria, vai anunciar o nascimento do Salvador. Gabriel tomando... Ficou até gago na hora. Ficou igual Moisés. Sou eu, é você, Gabriel, vai lá você, vou te dar essa honra, vou te conceder esse privilégio. Quantos anjos tem no céu? Mas Deus escolheu Gabriel por quê? Quando a gente chegar lá, a gente pergunta. Aí Deus pega um anjo lá, você vai lá libertar Pedro, tirar Pedro da prisão. Para fazer aquilo, gente, não precisava ser Miguel. Qualquer anjo ali, com poder, com autoridade dado por Deus, resolvia aquela situação. Mesma coisa agora. Esse anjo aqui não tocou Herodes por conta própria. Os anjos que tentaram agir por conta própria caíram e foram banidos do céu. Os anjos não fazem nada, não falam nada, não tomam nenhuma ação sem a direção de Deus. Então, esse anjo que toca em Herodes e o fere,
mortalmente, foi enviado por Deus. Por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Queridos, e aí entra uma questão perigosa. No meio evangélico, dificilmente, embora em algumas seitas por aí, que se auto-intitulam evangélicas, a liderança é tratada quase como um Deus, e que a palavra dele não pode ser contestada. Aonde ele sentou nessa cadeira, ninguém mais senta nessa cadeira aqui não. Porque o pastor fulano de tal sentou nessa poltrona e ninguém mais senta, que essa poltrona foi consagrada, que é só dele. Coisas do tipo. O lencinho, o pastor limpou a testa com o lencinho, aquele lencinho com o suor do pastor. Olha o perigo de nós aceitarmos isso. Queridos, somos pó, todos nós somos pó, carne e osso. Somos seres humanos, sujeitos ao erro. Por isso que pela manhã eu falei da necessidade da igreja estar intercedendo, orando incessantemente. Não espere os problemas acontecerem. Está tudo bem? Louve a Deus, ore a Deus, para que continue tudo bem. Ore, peça a Deus para que te dê forças e sabedoria para quando o dia mal vier, você ter músculos espirituais para suportar a situação. E falei também pela manhã, com certeza nós conhecemos uma meia dúzia de gente que precisa das nossas orações, precisa das nossas intercessões. Precisamos estar sempre pedindo a Deus humildade. Senhor, controla meu temperamento. Senhor, controla minha língua. Senhor, que eu seja realmente tomado. Houve uma música que cantamos aqui agora, há pouco, falando que a minha vida seja um altar. Como que era o altar que era erigido para Deus? Coisa simples. Era uma pedra, sem manipulação da mão humana. Eles saíam vasculhando, procurando uma pedra que pudesse ser aproveitada como um altar, sem precisar passar por obra de mão humana, de instrumentos e ferramentas, lapidadas pela própria mão de Deus. Somos nós, pedras vivas, simples, lapidadas pela mão de Deus, pela sua palavra, pelo seu poder. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, e por ele não ter dado glória a Deus. Deus fez algo extraordinário através da sua vida. Dê glória a Deus. Glorifique a Deus. Acaba com essa história do eu. Porque eu fiz, eu faço, porque eu não sei o quê. Para com isso. Quando for para falar do eu, fala dos seus erros. E quando for para falar das bênçãos, não, porque Deus me abençoou, Deus me deu sabedoria, Deus me deu a direção, Deus me deu... Deus, a glória seja dada a Deus, nunca ao homem. E comido de vermes expirou. Não necessariamente na mesma hora, mas ele foi tocado, foi ferido. Passou alguns dias e morreu comido de vermes. Adiantou se levantar contra a igreja? Ter matado Tiago? Ter prendido Pedro? Os inimigos, é como Jesus falou com Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo os cristãos. Então, quando o mundo persegue os cristãos, quando o mundo persegue a igreja, estão perseguindo a Deus, a obra de Deus. Estão perseguindo a Jesus.
Estão se levantando contra o nosso Senhor e o nosso Salvador, não é contra nós. Versículo 24. Agora voltamos para o cenário cristão, da igreja, eclesiástico. Entretanto, tudo isso está acontecendo. Fome, a igreja está sofrendo perseguição, está acontecendo todos esses eventos, a vida não está fácil. Versículo 34, escreve Lucas: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Glória a Deus! Apesar de toda a perseguição, da morte de muitos cristãos, da prisão, da morte de Tiago, nem os judeus, nem o Império Romano, nem todos os impérios que vieram depois conseguiram conter e deter o crescimento e a multiplicação da palavra do Senhor. Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Oh, Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome. Que as enfermidades, que os acidentes, que as notícias ruins, nem mesmo as boas, podem impedir, podem atrapalhar o crescimento e a multiplicação da palavra do Senhor. Que os teus problemas, que as tuas lutas, que os teus desafios não seja desculpa para você dizer: eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo para ir na igreja, eu estou muito cansado, trabalho a semana toda, domingo eu não consigo. Desculpa. Nada disso. Entretanto, apesar de todas essas lutas, todas essas dificuldades, a palavra do Senhor tem que crescer e se multiplicar em nós, em nosso meio, na igreja do Senhor. Versículo 25. Barnabé e Saulo. O capítulo 12 começa com Barnabé e Saulo. O capítulo 11 termina com Barnabé e Saulo sendo enviados pela igreja de Antioquia para Jerusalém, para levar os suprimentos e os recursos para ajudar a igreja de Jerusalém em tempos de fome. Tudo isso está acontecendo em Jerusalém. Tiago foi morto, Pedro foi preso. Barnabé e Saulo estão em Jerusalém. Os seus nomes não são citados, mas provavelmente estavam lá na casa de Maria, mãe de João Marcos. Porque Barnabé era parente dela. Se ele vai para Jerusalém, é natural deduzirmos que ele vai se hospedar na casa da sua irmã, da sua parente. Versículo 25, então lá, aconteceu tudo isso. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão. Qual missão? Finalzinho do capítulo 11. Qual era a missão deles? Eles foram para Jerusalém para levar suprimentos e recursos. Cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém. Voltaram para onde? Para Antioquia. Foi a igreja de Antioquia que os enviou para Jerusalém. E agora eles voltaram de Jerusalém. Lucas está com eles. Levando também consigo a João, apelidado de Marcos, filho de Maria. Então eles vão para Antioquia. Barnabé conversa com Maria. João Marcos era um jovem. Conversou com ela, pediu permissão, deixa João Marcos ir conosco, para ele ser discipulado, ser ensinado, para ele ver lá o trabalho que está sendo feito em Antioquia. Ele vai ser útil para o nosso trabalho e também vai ser bom para ele. Ele vai crescer, ele vai se desenvolver na fé.
E João Marcos então vai com eles e eles voltam para Antioquia. E a continuação dessa história, desse relato, capítulo 13, vai ficar para o próximo domingo. Domingo de manhã, não sei quem vai estar com a palavra, vai estar trazendo a continuação. E agora eles, em Antioquia, Barnabé e Saulo são separados pelo Espírito para o trabalho missionário. Aleluia. Porque a palavra de Deus, os problemas nós teremos, as adversidades, lutas, contratempos, mas nós cremos num Deus todo-poderoso, vivo e verdadeiro, e a palavra do Senhor precisa crescer e se multiplicar. Essa é a razão de cada um de nós estarmos aqui. De crescermos e trabalhar pela multiplicação da palavra do Senhor. Para que assim como a palavra da salvação chegou até nós, possamos também levar aos outros. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração de gratidão. Para que os nossos irmãos do Ministério de Louvor possam estar elevando aos céus nosso último louvor, o último cântico da noite. Domingo tem mais, aleluia. E no outro mais, e no outro mais, até que Cristo volte. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. Queremos te agradecer pela tua palavra, pelos dons, pelas habilidades que o Senhor concedeu aos escritores do texto bíblico para registrar as verdades eternas, o plano da salvação, as tuas obras, os teus milagres, o nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, a sua vida, as suas obras, os seus ensinamentos, o legado que ele deixou com os seus discípulos e apóstolos. Obrigado, Senhor, pelo livro de Atos, pela inspiração que o Senhor concedeu a Lucas. Obrigado pelos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Obrigado, Senhor, pelas epístolas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de Judas. Pela revelação do Apocalipse. Obrigado, Senhor, porque podemos contar com o mesmo Espírito que inspirou esses homens a escreverem. Está aqui também nos ajudando a entender, a compreender. E mais do que isso, nos ajudando a colocar em prática a tua vontade. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, as nossas ações e omissões. Às vezes que deveríamos nos calar e falamos, às vezes que deveríamos ter falado e nos calamos. Perdoa, ó Deus, as muitas vezes que o Senhor nos tocou, como o anjo tocou Pedro, nos chamando para orar, e não fomos. Pelas muitas vezes, Senhor, que o Senhor nos chamou para lermos a Bíblia. O Senhor nos falou, desliga essa televisão, larga esse celular, abre a minha palavra, vá ler a Bíblia. E nós desobedecemos. Ah, Senhor. Podem parecer às vezes coisas insignificantes, simples, pequenas. Mas é nas Sagradas Escrituras que nós vemos que são os pequenos detalhes que fazem diferença.
Deus não se manifestou de maneira grande. Quando os pastores foram visitar Jesus na manjedoura, era um bebê, uma criança indefesa. Mas ali estava o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em forma humana. Muito obrigado, Pai. Não há palavras, não há gestos, não há nada que possamos fazer para pagar o que o Senhor fez por nós. Fazemos por gratidão, por reconhecermos que sem Ti nada somos, nada podemos, que é o Teu amor, que é a Tua graça, que é a Tua misericórdia, Senhor, que nos resgatou, mesmo sem merecermos. Perdoou os nossos pecados, os nossos muitos pecados, pagando o preço da cruz. Que nós, Senhor, possamos ter esse entendimento, esse temor nas nossas mentes e corações, e tomarmos uma decisão séria, definitiva, uma vez por todas, de vivermos para Ti e para Ti somente. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã aqui presente. Abençoe, Senhor, abençoe verdadeiramente as suas vidas, concedendo a eles, suprindo as suas necessidades espirituais. Que eles possam entender que é buscando em primeiro lugar o reino de Deus que as demais coisas nos serão acrescentadas. Leva-nos, Senhor, em paz, em segurança, com corações jubilosos. Dá-nos, Senhor, uma semana, não peço, por uma semana sem lutas, que para isso teremos que ser arrebatados do mundo. Mas uma semana de vitória, de triunfo, que nós possamos chegar ao final do dia com palavras de gratidão. Louvado e bendito seja o Teu santo nome, Pai. Obrigado por tudo, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em Teu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada é melhor que o meu Deus. Aleluias. Você pode dizer que não há nada melhor que o seu Deus. Realmente não há. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada. Você pode declarar, não há
Diga isso com fé, com oração, que seja uma palavra saindo do seu coração. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada melhor que esse Deus. Nada é melhor que o meu Deus. Não há nada melhor. Não há nada. Nada melhor. Não há nada. Nada melhor. Não há nada. Nada é melhor que o meu Deus. Senhor, não há nada melhor que o Senhor. Não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor. Ele é capaz de abrir e derrubar cadeias, de quebrar grilhões e de libertar aquele que está preso. Se há alguém aqui hoje que se encontra preso nas cadeias do pecado, saiba, Jesus pode te libertar. Aceite essa liberdade. Viva essa liberdade em nome de Jesus. Pai, muito obrigada. A tua palavra é viva. Ela é viva e ela nos levanta, ela nos faz viver novamente. Que a tua presença se mantenha em nosso meio, que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nossas vidas e que nessa semana possamos mais uma vez buscar ouvir a tua voz e viver a liberdade que o Senhor conquistou para nós. Muito obrigada por tudo. Leva-nos debaixo da tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada a todos. Eu poderia